Olá, meus amigos, eu sou o Ricardo Gomes, sejam bem-vindos ao canal Disco de Ouro e no vídeo de hoje, continuando a série sobre o Stratovarius que eu estou fazendo aqui no canal, eu vou falar sobre o Infinite, álbum de 2000 da banda, que é, por sinal, o disco mais vendido da carreira da banda, tem grandes singles aqui, grandes hits, né? Grandes sucessos da banda do Stratovarius, como Hunting High and Low, Millennium, Phoenix, né? A gente vai falar sobre tudo isso nesse vídeo de hoje. Se você não quer perder, já deixa o seu like no início do vídeo, que ajuda demais na divulgação. Se inscreve para você não perder aí os próximos episódios dessa série e envie para algum amigo seu que também curta o som da banda, beleza? Então, começando a falar sobre Infinite. Eu já falei aqui no canal sobre todos os lançamentos anteriores e o último que eu falei aqui foi o Destiny, né? Lançado em 98, isso aqui é uma reedição. E no ano seguinte, o Timo Tolkien se sentiu muito mais, digamos assim, esperançoso, animado com a vida, né? Vamos lembrar que na época do Destiny, ele estava passando por dificuldades ali, com questão de divórcio e tudo mais, que resultou num álbum mais pesado, um pouco mais denso, mais introspectivo, certo? Ainda não deixando de lado o som inspirador e mais animado dos Stratovarius. Agora, em 99, né, no final de 99, quando foi gravado o Infinite, o Timo Tolkien já tinha resolvido essas questões dele, estava se sentindo livre, né, nas palavras dele, mais livre, mais esperançoso com as coisas, e isso resultou nesse disco aqui, que é bem mais para cima, né, bem mais, digamos assim, positivo, né, um álbum muito positivo, que é o Infinite, de 2000, lançado no início de 2000, que é um disco maravilhoso, também parte da fase auge do Stratovarius, que na minha opinião vai do Episode até os Elements, né? Mas a gente tem três grandes clássicos do Stratovarius, que para mim são o Visions, né? O Destiny e aqui agora o Infinite. E para mim esses três álbuns, Visions, Destiny e Infinite, são assim a sequência perfeita, o ápice mesmo da carreira da banda. Comente aí o que você pensa sobre isso, né? E aí normalmente cada pessoa vai ter o seu favorito entre os três, ou é o Visions, ou é o Destiny, ou é o Infinite, costuma ser um dos três, né? E assim, não tem muito o que você apontar como defeito em nenhum dos três álbuns, na minha visão. Os três são perfeitos, maravilhosos, todas as músicas são muito fortes e muito memoráveis mesmo, né? Serviram de inspiração para diversas bandas, toda uma geração de bandas que se inspirou nessa sonoridade que o Stratovarius estava fazendo aqui no final dos anos 90. Né? Então, o que, que acontece aqui no Infinite? O processo de gravação, de produção, é bem parecido com o que foi feito anteriormente. Né? A banda se reuniu no estúdio Finvox, em Helsinki, que é um dos melhores estúdios da Finlândia, para gravar metal, rock, por aí vai, como eu falei no último vídeo, certo? A composição foi, na sua maioria, feita pelo Timo Tolkki, né? Que é um compositor extremamente talentoso, mas aqui é interessante que começam a surgir composições também do Jens Johansson. Né? Ele já tinha, obviamente, contribuído anteriormente, mas aqui você tem músicas que são completamente de autoria dele, tá? Vou explorar isso mais um pouco à frente. Mas o que você tem aqui, sonoramente, sonicamente falando, é um álbum muito, muito positivo, muito esperançoso, com aquele típico som do power metal nórdico que o Stratovarius estabeleceu com os discos anteriores. Então, duelos de solo, vocais assim muito agudos, com melodias belíssimas, parecendo música de pop, né? Lembrando que o Timo Tolkki tem influências fortíssimas de música popular. Ele cresceu ouvindo ABBA, cresceu ouvindo Beatles, Queen, né? Esse tipo de música assim, que tem essa pegada um pouco mais chamativa, mais comercial, mais apelativa nas melodias. E isso isso mostra, né? Dá para você perceber isso nas melodias que ele compõe aqui no Stratovarius. Então você tem aqui um álbum que, na minha visão, naturalmente é uma evolução do Destiny, porque aqui, enquanto você tem essas melodias bem cativantes, no Infinite, além de já ter isso também no álbum, você também tem momentos pesados, como em Phoenix, né? Você tem umas passagens mais agressivas, uns riffs de guitarra mais seguidões, mais retões, assim, e umas passagens mais secas, instrumentais mesmo, né? Para poder criar justamente essa modernização do som do Stratovarius, que já era incrível desde sempre, né? Então, assim, não tem nada que reclamar desse álbum aqui, né? Estamos falando aí de um 10 de 10, um disco realmente sensacional do Stratovarius, né? Infinite de 2000, grande clássico, se tornou uma grande inspiração. E a faixa que abre o álbum, que é Hunting High and Low, teve um clipe também que fez bastante sucesso na época, né? E é muito nostálgico você assistir, é muito legal eles tocando ali, né? Caindo uma chuva danada em cima do baterista do Georg Michael, coitado. Mas musicalmente ela é muito, muito é, memorável, né? Hunting High and Low. E é engraçado que o Timo Tolkki conta que para compor essas músicas mais memoráveis dele, mais grudentas, ele costuma utilizar apenas um dedo no teclado. Então ele pega o teclado e faz aquelas melodias bem grudentas dele, de uma forma que é simples, né? Mas que se torna um grande clássico da música. Impressionante isso, né? Um método dele de fazer esses refrões poderosos dos Stratovarius, né? Então assim,
Sonoramente é incrível. Esse álbum teve uma turnê no ano de 2000 que foi muito marcante, porque trouxe também o Sonata Ártica e o Rhapsody, ainda na fase inicial das duas bandas abrindo essa turnê, então foi muito memorável. Também foi a primeira vez que o Stratovarius utilizou telões nos seus shows. Então esse álbum aqui, ele é um pouco mais, digamos assim, ambientalmente consciente, né? Você tem o Timo Tolkien aqui abordando temas sobre a natureza, a preservação, né, da floresta amazônica, por exemplo, como ele fala em Mother Gaia, né? E falando sobre guerras, né, sobre destruição no mundo e conflitos entre as nações e tudo mais. E com isso, né, que é um discurso que estava muito em voga ali na época, na virada do milênio, de 99 para 2000, ele utilizou nos shows vídeos, né, imagens passando ali nos telões para criar toda aquela ambientação durante o show. Isso é muito legal, né? Acabou dando muito certo. Então, já vou mostrar para vocês a edição aqui no final do vídeo. Isso aqui é uma reedição do Infinite, que foi lançado em 2021 pela Shinigami. E graças a Deus eles relançaram esses álbuns aqui, porque as edições antigas são muito raras, né? Já são difíceis de achar. Essa aqui é difícil de achar, se você for procurar hoje, né? Já não é fácil. Agora você imagina as antigas de época, né? Bom, essa edição aqui ela traz uma faixa bônus que é Why Are We Here, né? Que é uma música que aparece também posteriormente, se eu não me engano, no Intermission, né? Mas não é a faixa original do Japão, que esteve na edição japonesa do álbum, que é What Can I Say, né? Foi lançada em 2000 mesmo no Japão. É uma outra bônus, mas é muito interessante essa faixa aqui, certo? Então, assim, musicalmente falando, né, você tem aqui os solos de teclado do Jens Johansson melhores que nunca, você tem composições autorais dele, como por exemplo Glory of the World e a própria bônus Why Are We Here foram totalmente compostas pelo Johansson, né, tanto a letra quanto a melodia. E você tem alguns aspectos interessantes aqui, por exemplo, a faixa A Million Light Years Away, quando você escuta, que é uma composição do Timo Tolkien, você pode muito bem lembrar de uma música do Roberto Carlos, que é Amigo, né? Muita gente fala sobre essa semelhança entre as duas faixas, que não tem nada a ver, né, uma com a outra, falando de temática, né, de estilo musical, mas realmente lembra bastante aquele hitzinho que abre a música, né? Interessante isso. Mas assim, são melodias fortíssimas e é um grande, grande álbum, realmente assim, um disco lindo mesmo, né? Infinite dos Stratovarius. Estou falando aqui sobre cada música. Você tem Hunting High and Low, que abre o álbum brilhantemente. Parece mesmo uma música pop, né? De tão memorável que ela é, com aquele refrão super aberto, super grudento. E você tem timbres lindos aqui de guitarra, mas o principal é mesmo a interpretação vocal, na minha opinião, né? Do Timo Cotipelto, com a letra, que é muito, muito inspiradora, né? Falando sobre se sentir livre mesmo, né? Se libertar das amarras, das dificuldades da vida e tudo mais. Em seguida, você tem Millennium, que é uma música falando sobre a virada do milênio, né? Um tema muito, muito abordado na época de 99 para 2000. Isso aqui é muito interessante, porque nesse período do tempo você tem muitas bandas fazendo essa sonoridade mais esperançosa, mais, né, assim, animada. E é o que a música fala, né? Ela diz, give us a chance to change, né? Nos dê uma chance para mudar, né? Nessa virada do milênio, né? Trazendo aí a esperança de um mundo melhor, né? Esse tipo de coisa. Muito legal essa sonoridade. E Millennium é uma faixa já mais puxada para o som clássico dos Stratovarius, bem acelerada, com um riff de guitarra muito bom, assim, mais moderno do que nos álbuns anteriores, né? Agressivo, mas também super melódica, com um duelo de solo, com tudo aquilo que a gente já espera e já ama nos álbuns da banda, certo? A terceira faixa é muito especial. Aqui já começa a vir o diferencial desse álbum em relação aos outros também, né? Já falei dessa modernização, mas agora você tem uma faixa longa, Mother Gaia, que fala mesmo sobre o meio ambiente, sobre as florestas, sobre conflitos humanos e ódio e tudo mais, né? E aqui tem interlúdios belíssimos, muito inspirados na música erudita, né? Tem um final da música ali bem arrastado, repetindo aquela passagem que lembra Adagio, né? Lembra aquelas progressões eruditas mesmo de Sebastian Bach, de Paganini, de Vivaldi. Então, realmente lindo demais essa música Mother Gaia. O arranjo vocal aqui também é coisa de outro mundo, né? E para mim essa faixa tem o melhor momento do álbum, que é quando o Couto canta o primeiro refrão da música, que é belíssimo, né? Ele abre aquele refrão super alto, né? E inspirador, que já emociona por si só, mas quando ele acaba de cantar esse refrão, aí o Timo Tolkien entra com a guitarra assim, absolutamente chorando, tocando a mesma melodia do refrão, só que com um tom um pouco mais alto. E isso você não espera, e quando você ouve aquilo imediatamente te pega, te emociona e é lindo demais, cara. Realmente uma grande canção, Mother Gaia, que é diferente das outras, né? Abre com piano, tem uns interlúdiozinhos ali e tal. Então, realmente uma música belíssima, um verdadeiro clássico do Stratovarius que emociona qualquer um até hoje, tá bom? Mother Gaia. Phoenix é a quarta faixa, também uma das mais fortes, né? Falando sobre esse sentimento de liberdade que o Timo Tolkien estava
sentindo na época, né, que renasceu como a Fênix, esperançoso, assim, e ela tem passagens pesadas já, tem como um breakdown no meio da música, né, de guitarra mais pesada, bateria seca, tocada com muita pressão pelo baterista Georg Michael, né, então é uma grande faixa com um refrão muito bom, muito bem composto mesmo, uma composição brilhante do Timo Tolkki, Phoenix, né? Aqui ele não deixa nada a desejar, estamos falando do ápice dele como compositor, né? A quinta faixa é uma faixa de autoria do Jens Johansson, Glory of the World. E é muito interessante, cara, porque o Jens, você vê que ele compõe faixas pensando mesmo naquele eruditismo, né? Nos grandes compositores clássicos, né? Ele tem muita influência disso. Então a música dele não é tão simples assim, não segue aquele padrão pop que a gente espera, né? Então é muito legal, cara, como, quando ele escreve essas harmonias de teclado na música, como ele escreve os riffs aqui, a própria melodia tem um timing, né? Uma métrica muito bem feita e é uma grande música, uma das melhores, Glory of the World. E ao mesmo tempo, é, ela tem esse eruditismo, mas também tem a beleza melódica, né? Então ela tanto impressiona quanto emociona. Então é uma grande faixa aqui do Jens Johansson no Infinite Glory of the World. Aí aqui você tem a música do Roberto Carlos, né, que é a Million Light Years Away, que é belíssima também. Eu principalmente gosto muito do refrão dela na parte vocal, né? O vocal aqui realmente é o que chama mais atenção, na minha opinião. Mas o vocal tem um tempo muito bom, assim, melodia linda demais, uma grande faixa do Stratovarius, um pouco mais cadenciada, né, a Million Light Years Away, mas assim, extremamente memorável, certo? Freedom já é uma música também de power metal, naquela mesma pegada de Phoenix, de Millennium, né? Falando sobre essa visão esperançosa, positiva e sobre a liberdade que o Tolkien estava sentindo mesmo. Essa é a música mais animada, mais alegre que eu acho que ele já fez na vida, né? Freedom. Até aquele riff bem em tom maior, né? Bem animado e tudo mais. Muito boa a música também, claro. E aí você tem Infinite, né? Na verdade, Infinity é o nome da música. O disco se chama Infinite e a faixa Infinity. E ela finaliza o álbum, mais ou menos, né? Porque tem uma baladinha curta no final, na verdade, mas ela fecha, né? Todo esse espetáculo do álbum como uma reflexão sobre todos os problemas do mundo, né? Que ele já discutiu anteriormente em Mother Gaia, né? Falando também sobre guerra, sobre conflitos, sobre destruição da natureza, esse tipo de coisa, né? E dizendo que, assim, ele questiona na música, né, para onde nós vamos a partir de agora, né? Where do we go from here? E responde já com o coro do refrão Infinity, né? Ou seja, para onde iremos a partir daqui ao infinito, né? É mais ou menos isso que ele diz. E, assim, musicalmente é sensacional, muito impactante. Não é uma música acelerada, é uma música mais épica, né? Mais grandiosa, que cria aquela atmosfera do refrão com os corais e como se você estivesse vendo realmente um grande espetáculo. Né? Realmente é um espetáculo, uma música sensacional, Infinity, muito impactante, certo? E aí você tem Celestial Dream, que em seguida apresenta o verdadeiro fechamento do álbum com uma baladinha. E assim, eu vou ser sincero, eu não acho ela grandes coisas, assim, não acho ela tão boa quanto as últimas baladas do Stratovarius, mas é uma musiquinha assim mais como uma vinheta para fechar o álbum, né? Tem uma métrica vocal um pouco diferente ali, que às vezes tem uma sílaba sobrando, isso me incomoda um pouco. Não sei se foi a intenção do compositor, né? Que é o Tolkien que compôs essa música, Celestial Dream. Mas é uma baladinha assim, ok, bonita para poder fazer as reflexões finais e fechar o álbum, né? Curta, se eu não me engano, tem 2 minutos só. E aí você tem a bônus Why Are We Here, que é uma música mais cadenciada também, composta pelo Jens Johansson, né? E ela traz aqui um hard rock, né? Mais reflexivo, digamos assim, perguntando sobre de onde nós viemos, por que estamos aqui, né? Essas reflexões aí do Stratovarius, né? Mas fecha o álbum de forma muito legal também. Agora falando sobre essa edição aqui do Infinite de 2021 da Shinigami, eu deixar meu agradecimento aí a Shinigami por ter feito essa edição aqui, que é muito legal, né? Eu adoro quando relançam os álbuns antigos. Você tem aqui, ó, vou mostrar para vocês aí, ó, o Infinite, o verso, vou até apagar a luz aqui para dar para enxergar melhor, né? Aí aqui, ó, mostrando as faixas, né? A faixa bônus no final, Why Are We Here? Selo aqui da Shinigami, né? Tem Ear Music aqui também. Essa capa do álbum é belíssima e ela foi desenhada pelo Derek Riggs, né? Um grande ilustrador que fez as capas do Iron Maiden, que criou o Edge, né? Então aqui estamos falando da elite dos ilustradores de álbum, né? Então você tem aí o Infinite. Vou mostrar um pouco do encarte do álbum para vocês, né? Na parte interna, eu costumo deixar guardado esse Obi aqui, né, que imita as edições japonesas. Muito legal que a Shinigami lançou com esse Obi aqui, né, divulgando algumas informações do disco e tudo mais, né. Você tem essa arte aqui belíssima do Derek Riggs, né, mostrando aí as galáxias, os planetas e tudo mais. E aqui, ó, o CD com os golfinhos, né,
mostrar um pouco do encarte para vocês também, ó. Infinite, ele não tem aquela arte contínua, né? Ele tem duas ilustrações aqui, uma na capa e uma na contracapa, certo? Então quando você abre aqui, ó, mostrando aí a arte do Infinite, aí ó, as letras, Timo Cotipelto aí, mostrando quem compôs o que e tal. Eu gosto muito de mostrar essas artes aqui dos CDs, porque esse material acaba se tornando raro, né? É bom a gente deixar tudo documentado aqui. Tá aí o Jens Johansson, ó, mais letras do álbum. A parte gráfica é muito legal, muito bonita do Infinite, né? Ainda mais para a época, quando você pensa em 2000. Né? Realmente um grande álbum, um dos maiores do estilo, né? Tá aí o Timo Tolkki, o chefe, compositor principal, aí, ó, se sentindo bem na época, todo mundo animado, aí, ó, os agradecimentos, ficha técnica, né? Como sempre, o álbum foi mixado pelo Carmila, né? Nico Carmila lá no Finvox, e masterizado pelo Mika Jussila. É engraçado que o Tolkien conta que o Mika Jussila muitas vezes ele recebe as mixagens do Stratovarius e ele fala, não tem nada que eu possa fazer com esse mix, né? Porque já está tudo muito bom, já está quase pronto. Né? Então assim, é o winning team, digamos assim, né? O time ganhador da Finlândia, né? O Carmila nas mixagens e o Jussila nas masterizações. Você tem essa dupla no Oceanborn do Nightwish, no Eclíptica do Sonata Ártica e todos esses grandes álbuns do Stratovarius. Né? Então, assim, o resultado não tinha como ser outro. Temos aqui um grande clássico do Stratovarius, Infinite, um álbum que anima demais, um álbum com belas canções, belas melodias e que você não pode perder de forma alguma. Beleza? Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado pela audiência de cada um de vocês. Comenta aí o que você pensa sobre esse disco, qual álbum você quer ver aqui no canal. Se inscreve para você não perder os próximos envios, que eu vou continuar falando sobre Stratovarius aqui, sobre o Timo Tolkki, beleza? Deixe seu like se você curtiu. Muito obrigado e até semana que vem.